O desejo de beleza, a perfeição de formas, transformação e até mesmo a vontade de parar o tempo moldaram a cirurgia plástica num conjunto de procedimentos que hoje unem, na verdade, a arte à medicina propriamente dita. Hoje no Espaço Mulher nós vamos falar sobre os avanços na cirurgia plástica. Olá, boa noite! Com o avanço do conhecimento nessa área de cirurgia plástica, novas técnicas surgiram, tornando assim as cirurgias menos agressivas, menos invasivas e os resultados cada vez mais previsíveis. E para falar sobre esse assunto, nossa equipe convidou o Dr. Hermínio Amorim. Ele foi agora premiado em um congresso que tratava exatamente sobre isso. E você pode participar. É só ligar no 3829-1605. Nós estamos esperando aqui a sua ligação. Doutor Hermínio, boa noite. Como é que tá? Seja muito bem-vindo aqui no Espaço Mulher. Boa noite, Kelly. É sempre um prazer estar aqui, poder contribuir e tudo. E realmente o congresso foi bastante profícuo, com técnicas novas, estimulando realmente a gente a continuar pesquisando. Fui agraciado com o membro titular, oficial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É um cargo, um título bem elevado dentro da sociedade. Estou muito feliz, evidentemente. Doutor Hermínio, esse congresso aconteceu em Goiânia? Foi em Goiânia, foi agora no período do dia 11 ao dia 15. Isso, e o prêmio, na verdade? Isso, na verdade, eu apresentei um trabalho sobre lipoabdominoplastia, uma técnica até desenvolvida por o professor Oswaldo Saldanha, que é de São Paulo, e é uma experiência de 5 anos, e com isso recebo o prêmio de membro titular oficial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pretendo apresentar novos trabalhos, dar uma continuidade. Parabéns, e para a gente é uma honra também ter a sua presença aqui para falar justamente sobre isso, sobre cirurgia plástica. Doutora, a gente sabe que a face, ela é uma das estruturas mais complexas, Sim. E no decorrer dos anos a pele vai sofrendo aí várias agressões e rugas, flacidez vão ficando cada vez mais evidentes. Dentro desse contexto de ruga, flacidez, quais são os métodos mais utilizados? Hoje nós temos já a cirurgia que tem sido menos invasiva, com cicatrizes de melhor qualidade, menores, e hoje já existe a associação de peelings, lasers, luz intensa pulsada, a toxina botulínica, que é o Botox, que é uma marca, mas existem outras. E neste congresso eu fiquei bastante feliz e a gente fica às vezes até surpreso, que foi a evolução do enxerto de gordura, já com uma boa quantidade de células-tronco que estão sendo resgatadas. Hoje já existem vários trabalhos que estão conseguindo aumentar o número de células-tronco que se consegue retirar do tecido gorduroso. E isso leva a um rejuvenescimento facial, a uma melhora da pele, um tempo maior dos resultados das cirurgias e todo essa gama de processos que você pode fazer para obter esse rejuvenescimento. Há quem diga que realmente na próxima década, eu acredito que o número de cirurgias em si vão diminuir bastante para aquela pessoa que se cuida e que vem fazendo procedimentos menores, menos invasivos. Os efeitos do tempo, na verdade, são implacáveis para todo mundo, doutor Hermínio? Sim. Esse método em específico do uso da célula-tronco, pode ser para correção também ou, na verdade, é só para rugas e linhas de expressão? A correção que eu quero dizer no sentido de algum acidente, alguma cicatriz mais profunda. Não, sem dúvida. Ela entra junto com as células gordurosas,
fazendo preenchimento de depressões, de sulcos, estimulando uma região, inclusive enxerto de gordura para reconstrução mamária. Isso já está bastante avançado. Eu acredito que nos próximos 5, 8 anos, a reconstrução mamária após retirada de partes de mama por câncer de mama serão refeitos com um enxerto de gordura. Certo. Uma coisa boa. E para você que ligou o televisor agora, nós estamos conversando aqui com o Dr. Hermínio Amorim. Nós estamos falando sobre cirurgia plástica. O Dr. Hermínio ele foi premiado agora em um congresso de nível nacional e a gente está falando sobre isso aqui, sobre beleza, sobre estética e alguns métodos também de cirurgia. Dr. Hermínio, o nariz é delicado de mexer porque o nariz ele traz muito traço de personalidade, né? Sem dúvida. A rinoplastia. O que deve fazer? Como escolher o nariz adequado? Como é que é feita essa escolha? Normalmente a gente orienta, existe uma certa proporção e os ângulos, né, nasal. O ângulo nasal, geralmente no homem, ele tem um ângulo normalmente de 90 graus, não um nariz assim tão elevado. A mulher já é um ângulo um pouco mais, um ângulo de 100, 110 graus. Mas existe realmente uma maneira da gente calcular e imaginar, sem exageros, evidentemente, né, para uma melhor harmonia. A gente sempre tem que olhar na cirurgia, não só na região da face, mas em todo o corpo, é uma simetria, uma harmonia daquela região com o corpo em si, né? É importante a gente frisar, então, que não existe um modelo que seja perfeito de nariz, né? Mas existe, de repente, um perfil que pode adequar de acordo ali com o jeito e com o formato do rosto de cada um. Ele tem que ser adequado ao formato do rosto. Tem o rosto mais arredondado, mais longo, né? A própria qualidade da pele. Então, nós temos que adaptar o formato do nariz para que tenha uma harmonia mais bonita, mais graciosa. Doutor Hermínio, a gente recebeu aqui a pergunta da Cristina e ela quer saber o seguinte, uma rinoplastia, o período de recuperação vai meses ou semanas, ou ela consegue voltar a trabalhar, na verdade, em semanas? Olha, existe o período pós-operatório imediato, que seria para o retorno ao trabalho. Esse período é muito curto, realmente é questão de 1 semana, 10 dias, no máximo, numa rinoplastia, mesmo com fratura, mesmo uma rinoplastia que tenha que mexer mais, em torno de 1 semana, 10 dias, o paciente já estará apto a retornar normalmente às suas atividades profissionais. Porém, existe a recuperação final. Aí, com relação a sol, praia, atividade física, esforço físico, geralmente um pouco mais, em torno aí no máximo uns 30 dias. E o resultado final do formato, do edema e tudo, normalmente em torno de 3 a 6 meses, normalmente em torno de 6 meses. Para ficar perfeito, uns 6 meses. Uns 6 meses para ver o resultado final daquela cirurgia. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Hermínio Amorim e o nosso assunto é cirurgia plástica. A gente falou agora há pouco da pergunta da Cristina e você pode participar. É só ligar no 3829-1605 e as suas perguntas são muito bem-vindas aqui. Ligue, participe, esclareça também as suas dúvidas. Doutor, tem outra pergunta aqui que é até de Cristina, não sei na verdade se é a mesma, mas ela quer saber se tratamento para melhorar a aparência de olheiras, se pode ser só com cirurgia ou se existe alguma coisa alternativa. Não, existem várias técnicas alternativas. A carboxterapia, a olheira, ela tem às vezes um fundo vascular e às vezes um fundo de pigmentação daquela pele. Então pode ser utilizado cremes, peelings, a cirurgia em si para melhorar o contorno, o relevo, né, daquela região. E técnicas, né, de laser e tudo. Tem várias técnicas, realmente não é um tratamento assim muito simples, porém consegue-se bons resultados, sim. Agora, aproveitando já o embalo da pergunta dela, doutor, essa região da pálpebra dos olhos aqui, ela é uma região muito sensível e responsável pela nossa expressão de tristeza, alegria, né? E às vezes é comum a gente encontrar com pessoas na rua ou até mesmo na televisão, é comum, às vezes a gente vê pessoas que estão sem expressão. Que cuidados devem ser tomados na hora da cirurgia ou no pós-operatório para tentar prevenir ou de repente amenizar esses efeitos?
Isso aí é fundamental. A cirurgia plástica hoje da face e da região orbicular, né, periorbital, são assim, são estruturas bastante delicadas e ela ainda está bastante exposto. Hoje associamos toxina botulínica para o tratamento muscular diminuindo os pés de galinha e na questão cirúrgica hoje podemos tratar as bolsas de gordura, a parte muscular. Hoje, para você ter uma ideia, podemos fazer até raspagem óssea para diminuir algum excesso de relevo osso, dando aqui dentro daquele raciocínio, dando uma melhor harmonia, um melhor contorno para a parte facial. Na parte facial, nós podemos... Desculpa, eu esqueci de... Tudo bem. De coisa. Na parte facial, nós vamos ter, inclusive, a modelagem, que é o que eu comentei a respeito do enxerto de gordura, mudando o formato, dando uma melhor simetria, tanto no formato quanto na região mandibular do paciente. Doutor, tem uma pergunta, na verdade, ela não quis identificar, mas ela quer saber se tem alguma cirurgia plástica que pode ser feita na região glúteo ali. Ela fala que tem problema muito sério com flacidez e estrias também. Sim. Na parte de glúteo e pele, nós sempre fazemos o seguinte raciocínio. O mais importante da cirurgia é você identificar a indicação. Então, nós temos 3 áreas. A pele, que seria flacidez, estrias, né? A parte subcutânea, que seria a parte de gordura, né? E a parte muscular, quando há necessidade de fazer uma elevação, que a gente chama de lifting, né? Que seria no caso do glúteo. Quando existe uma flacidez maior da parte muscular, coloca-se uma prótese, né? Ou o próprio enxerto de gordura, que hoje está sendo muito utilizado, que a gente já utiliza já há uns 3 ou 5 anos. Falando do congresso que você participou, até apresentou um trabalho agora, né? Que, na verdade, unem 2 técnicas. O seu trabalho propõe o uso de 2 técnicas em uma só. Fala um pouco sobre esse novo método da lipoaspiração. Sim. A lipoaspiração ela surgiu em 1980. E a plástica de abdômen, por incrível que pareça, as técnicas são a partir de 1900. Ou seja, temos mais de 100 anos de técnica. Uhum. Mas sempre houve uma certa dificuldade, um certo mito de associar a lipoaspiração com a plástica de abdômen. E a lipoaspiração, sem dúvida alguma, é o que modela, é o que dá um melhor contorno. E esse trabalho, ajustando a parte anatômica, vascular, a segurança dessa técnica com a lipoaspiração. Então, hoje está comprovada, essa técnica extremamente comprovada, a segurança de se associar a lipoaspiração à abdominoplastia. Sem riscos que a gente, infelizmente, vê nos jornais, mas eu gostaria de esclarecer que 80% das complicações de lipoaspiração que são divulgadas no jornal não foram nas mãos de cirurgião plástico, foram, infelizmente, na mão de outros colegas que tiveram o azar e talvez não foram, acharam que estavam capacitados, mas não estavam capacitados suficiente ainda para fazer uma lipoaspiração. Doutor Hermínio, nós vamos voltar a falar sobre esse seu trabalho que foi apresentado agora no Congresso. Nós vamos falar mais ainda sobre lipoaspiração, que, né, é o sonho de muitas mulheres, né? Deve ser uma cirurgia, uma das mais procuradas, principalmente nessa área plástica. Sim. Mas a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já. Já estamos de volta. Eu converso hoje com o Dr. Hermínio Amorim. Ele que é cirurgião plástico, foi premiado agora em um congresso, no Congresso Nacional de Cirurgiões. E a gente está falando exatamente sobre isso. O trabalho do Dr. Hermínio, né, é sobre lipoaspiração, junto com uma outra técnica, né? E eu estava comentando com ele até agora, no bloco anterior, que a lipoaspiração é o sonho, na verdade, da grande maioria das mulheres, né, Dr. Hermínio? Justo, sem dúvida. Essa técnica realmente ela é bastante interessante, esse trabalho da lipoabdominoplastia, porque ele permite, né, um melhor contorno da harmonia corporal e de melhorar aquelas alterações, principalmente pós-gravidez, o sobrepeso,
né? Então, aquela paciente, ele facilita, o paciente não tem que emagrecer tanto para se submeter a uma cirurgia de abdômen ou uma lipo. Porém, é lógico que existem os certos limites. O paciente não pode deixar ultrapassar demais, porque isso, evidentemente, diminui a porcentagem de resultados. A lipoabdominoplastia, ela seria, de repente, a técnica mais indicada para aquela pessoa que está ali com sobrepeso, que é mais gordinha? Aí vai depender da idade da paciente. Por exemplo, na verdade, o ponto crítico costuma ser a gravidez. As alterações pós-gestacionais, elas causam flacidez, alterações musculares e, a partir daí, a paciente precisa de algo mais. A lipoaspiração, a técnica lipoaspiração mesmo, ela vai tratar o tecido adiposo. Ou seja, é gordura, é modelar a gordura. Para isso, a paciente tem que ter uma pele boa e não ter uma flacidez muscular. Certo. Doutora Hermínia, eu recebi a pergunta aqui, a gente já falou sobre esse assunto no primeiro bloco, mas de repente ficaram dúvidas, que é a Roberta, e ela quer saber o seguinte. Ela fala que ela tem muitas ruguinhas aqui na região dos olhos. E ela diz que ouviu falar que levantar a sobrancelha pode resolver o problema e ela quer saber se isso de fato acontece. Levantar a sobrancelha resolve o problema de ruguinhas na parte de cima do olho? Sim, sem dúvida. A pergunta dela é até muito interessante, que eu esqueci de comentar também. Hoje, os fios de sustentação têm evoluído muito, vários tipos de fios, a qualidade dos fios. Hoje já temos fios absorvíveis e que podem ser feitos na elevação, né? Tanto da cauda do supercílio, automaticamente você elevando a cauda, você vai melhorar um pouco as ruguinhas laterais dos olhos. E, se necessário, a toxina botulínica associada, ou peelings, né, evidentemente, mas melhora sim, ajuda bastante. E temos hoje uma técnica relativamente simples, com anestesia local, que o paciente vai embora no mesmo dia e consegue se retornar às suas atividades, normalmente com 2, 3 dias. Roberta, vale a pena aí fazer o investimento, né? Tem a pergunta da Fernanda, ela fala que ela não fez ainda 18 anos, mas ela tem bolsinhas, que era o que a gente falava também no bloco anterior, na parte de baixo dos olhos, ela tem essas bolsinhas. E a partir de que idade ela pode fazer a cirurgia? Teria que avaliar, né? Que nessa idade aí, eu acredito que pode ser também uma saliência provocada pela hipertrofia muscular. Mas, se for bolsa, e já estiver manifestando nessa idade e tudo, teoricamente, o excesso de bolsa, o tratamento seria cirúrgico. Né? Teria que fazer uma avaliação, porque nessa idade é muito raro. Eu acredito que seja mais muscular. Né? Pode ser muscular, ou pode ser já uma tendência de família mesmo, alguma característica familiar, genética. Uma característica genética, mas provavelmente a gente consegue resolver com técnicas mais simples, não tão agressiva como uma cirurgia de pálpebra, vamos dizer, pela idade dela, que está bastante jovem. Importante assim, incomodou, procura especialista e faz a avaliação. Sim, isso aí é uma coisa importantíssima. Procurar um especialista com orientação, com um credenciado, um membro, de preferência um membro, cirurgia plástica, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é para isso que existem, né, os especialistas. Esses especialistas, claro. Tem a Luciana, ela fala que ela sofreu um acidente e ela tem uma cicatriz no rosto. E ela pergunta qual seria o tipo de cirurgia mais indicada para ela. A cirurgia para a correção de cicatriz e melhorar, são sempre cirurgias mais simples, com anestesia local, em que nós vamos obtendo melhoras gradativas. Por quê? Porque isso depende da melhora da qualidade da pele. Esse é a médio prazo, a curto prazo a gente vai reduzir a espessura inicialmente da cicatriz, mas temos que pensar na qualidade da pele, no preenchimento. Neste caso, principalmente, o enxerto de gordura, ele vem se mostrando e com esses benefícios, hoje a gente associa o que a gente chama de plasma rico em plaquetas, que é retirado do próprio sangue do paciente, que é uma técnica que eu já utilizo e nós temos,
não é uma técnica tão complexa e que realmente a gente consegue galgar uma grande melhora dessas cicatrizes e melhorando essa questão estética aí pós-trauma. Agora, doutor Hermínio, o queixo, nessa região do queixo, a mandíbula, a gente vê uma predominância de parte óssea aqui, né? Sim. E em algumas pessoas tem uma certa projeção, outras já têm uma certa deficiência. E nesses casos, assim, que tipo de recurso é utilizado para tentar resolver esse problema? Eu imagino que deva ser, na verdade, o foco principal é tentar alinhar com o nariz, né? Até para ficar, até pela questão estética mesmo, pela linha estética. Essa área é uma área que a gente chama da bucomaxilofacial. É mais complexo um pouco, existe a parte da harmonia, da silhueta e do alinhamento, né? Que você pode ou projetar, né, às vezes colocando próteses no mento, ou retrair, fazendo cirurgias ortognáticas, mas temos que pensar na dentição também, a parte dentária, da mordida, né? Então é realmente bastante complexo esse alinhamento que a gente chama do prognatismo ou retrognatismo. É possível, dentro de toda essa complexidade, Mas sim, é possível. existem as cirurgias, não são cirurgias assim tão complexas assim também não, e obtém-se excelentes resultados. E a recuperação rápida vai variar de paciente para paciente? Varia, evidentemente, mas normalmente em torno de 30 dias, o paciente de 21 a 30 dias, ele já apresenta uma boa recuperação. A Bianca, ela está perguntando aqui se o preenchimento facial pode ser utilizado para cicatrizes de espinha. É mais complexo um pouco, mas pode ser, é utilizado também. Nesses casos aí, a gente já utiliza, às vezes, o plasma rico em plaquetas. Agora, tudo depende da profundidade e da quantidade, porque se as cicatrizes são várias e mais superficiais, mais na pele, aí a gente tem que, às vezes, fazer um lixamento ou um tratamento mais da pele e não do subcutâneo, nesse caso. Só para que fique claro para o pessoal de casa, o preenchimento facial, explica para a gente o que é. O preenchimento facial, na verdade, é alguma coisa que você vai estar injetando. É como se você estivesse num buraco e estivesse enchendo um buraco. E que tipo de produto ou material Aí usaria, hoje você poderia usar a gordura, que eu acredito que seja a melhor opção, mas existem os ácidos hialurônicos, que são absorvíveis, as hidroxapatita, o polimetilmetacrilato, que é o PMMA, que inclusive é utilizado, é liberado pelo governo para a utilização, inclusive em aidéticos, que têm grandes depressões faciais e a gente consegue modelar o rosto deles com esse produto. Quer dizer, existe uma gama de produtos e técnicas específicas, né? Certo. Doutora Hermínia, a gente tem a pergunta aqui da Bárbara e ela fala que ela já foi muito gorda, que chegou à obesidade e quando emagreceu ficou com aquela pele sobrando na região do abdômen. Se tem como tirar e se mesmo tirando, se vai ficar marcado isso? Ela tem que submeter a uma cirurgia. Toda cirurgia deixa cicatriz. O importante hoje, que é a técnica do abdômen, por exemplo, essa cicatriz ela é colocada na região da altura das vestes de banho, de modo que vai ficar oculta para você se expor a uma praia e tudo. Mas faça a cirurgia, retira-se esse excesso de flacidez e corrige, né, essas harmonias, aproximando do máximo possível. É lógico que tem que se avaliar cada caso para ver qual a cirurgia mais indicada. E, doutor, a gente tem a participação do Juliano aqui, na verdade, só um ponto, a participação de homens é rara no espaço mulher. A gente fica muito feliz com a sua ligação aqui, Juliano. Eu acho que a intenção é essa mesmo, de ligar, de participar. O programa é feito, na verdade, para todo mundo, né? Sem dúvida. E os homens também estão cada vez mais ligados na questão estética. Aumentado muito. Cada vez mais preocupados com isso, dúvida, né? Sem dúvida. E ele quer saber se no caso da cirurgia, que ele já teve problema de queloide, e ele quer saber se no caso da cirurgia de mandíbula, se pode acontecer de voltar a aparecer e se as cicatrizes ficariam muito evidentes, como é que é o corte. Não, as cicatrizes, aí depende, até que as cicatrizes ficam bem ocultas,
geralmente na região abaixo da mandíbula e tudo. Mas o queloide hoje, ele tem o tratamento, nós conseguimos hoje bons resultados com infiltração de corticoide, quando necessário uma radioterapia para fazer uma boa prevenção. Então já existem vários tratamentos para prevenir esse queloide. Importante procurar o especialista e vai ficar mais bonitão, Juliane. Os Juliane. resultados são muito bons, pode ter certeza, não tenha medo. Doutora Hermínia, o nosso tempo acabou. Na verdade, o Espaço Mulher é muito curto mesmo. Mas eu agradeço muito a sua presença aqui, quero te parabenizar pelo congresso, pela participação aqui no programa, pelo trabalho apresentado também. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Espaço Mulher. Ok, muito obrigado, o prazer é meu, eu fico muito satisfeito em poder contribuir. O tempo é realmente curto, mas aqueles que não foram respondidos, caso queiram entrar em contato na clínica comigo, terei o imenso prazer de poder orientar, sem dúvida alguma. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, muito obrigado a todos aqueles que participaram e ajudaram, contribuíram para que a gente fizesse aqui um Espaço Mulher com a cara de todo mundo. E a gente se vê no próximo programa. Até lá!